Olá, no Repórter Eco de hoje, especialistas brasileiros analisam o documentário premiado que mostra como a música pode despertar parte da memória que parecia perdida em pessoas com Alzheimer. Conheça também a calculadora criada por estudantes para medir a emissão de gases que aumentam a temperatura da Terra. E ainda saiba quais alimentos saudáveis devem entrar na lancheira escolar da garotada. A dica de uma nutricionista é dar preferência aos produtos naturais que são saborosos e essenciais para a formação da criança. Este programa de computador ensina o aluno que toda ação humana tem maior ou menor impacto sobre o meio ambiente e como é possível minimizar os efeitos. A Live Inside, ou Vivo por Dentro, é o filme que comprova que a memória musical tem a capacidade de trazer de volta lembranças do passado que estavam esquecidas. A hora do lanche na escola é sempre aguardada pelas crianças. É o momento de comer algo saboroso e de se divertir. Uma nutricionista dá dicas de quais alimentos saudáveis devem entrar na lancheira da garotada. Então, a gente vai pegar o pão. Tá, deixa eu te ajudar a abrir o pão. Mirela dos Santos tem 7 anos, adora saladas. Influência da mãe. Desde cedo, Evelise dá atenção especial à alimentação da filha. Na lancheira, pão integral com pouca manteiga e queijo, suco de caixinha e uma maçã. O suco industrializado tem que atender a algumas exigências. Pronto. Certo, mano? Certo. Que não tenha corante e que o nível de sódio seja baixo. De açúcar também? Açúcar também. Mas eu me preocupo muito com o sódio. O sódio geralmente ele é muito alto por conta da conservação do suco. Eu nunca mais levei refrigerante para a escola, nunca mais. Cíntia Bassi é nutricionista e dá dicas para escolher para o lanche da garotada alimentos importantes para formar músculos, manter funcionando bem o sistema imunológico e gerar energia. Para bebê, a gente sempre pede para optar pelos sucos naturais, então tem alguns sucos que oxidam mais devagarinho, por exemplo, maracujá, acerola, abacaxi. E sempre lembrar de colocar numa garrafinha térmica para manter a temperatura e também para perder menos nutrientes durante o dia. E aí, durante a correria, a gente pode lançar a mão de alguns produtos mais rápidos, por exemplo, os sucos integrais que a gente encontra no mercado. Sucos de caixinha, sem corante, sem conservante, é importante ler rótulo. Água de coco também é uma boa opção. Para comer, a gente tem uma infinidade de pãezinhos hoje bastante saudáveis que a gente acha inclusive na padaria, mini pão de cenoura, mini pão de mandioca, que dá para montar diferentes lanchinhos para criança. Você falou que você não gosta de peito de peru. Não gosto de jeito nenhum. Embutidos, essas coisas, melhor evitar. Sim, é melhor evitar porque eles são carregadíssimos de sal, são carregados de conservante, então são alimentos que a criança se adapta muito fácil porque são saborosos, mas que fazem mal à saúde. E fruta você leva sempre? Levo. Que tipo de fruta? Maçã, pera, banana. Não escolher só o mais fácil, a maçã e a banana, que é o mais comum, né? Mas manda outras frutas, manda melancia, manda morango, lavado, picadinho, no potinho, preferencialmente escuro para não perder vitamina. Muitas vezes os pais ou os cuidadores fazem tudo certo, mas as crianças não resistem às guloseimas trazidas pelos colegas. Os principais inimigos da lancheira saudável são os refrigerantes, as bolachas recheadas e os salgadinhos de pacote. Eu como de vez em quando, mas refrigerante eu não tomo. E você percebe que o lanche das outras crianças é saudável como o seu ou às vezes é um pouco diferente? Às vezes é um pouco diferente, às vezes é batatinha, aí a minha mãe não deixa eu comer E isso. você fica com vontade? Um pouquinho, mas eu não como. Eles são carregados de gordura, carregados de açúcar, e aí a gente está vendo aí as crianças crescerem cada vez mais cedo, apresentando problemas de colesterol, problemas inclusive de pressão alta. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo participa das ações de combate à obesidade infantil, desencadeadora de várias doenças. A equipe de nutrição produziu uma série de vídeos com dicas práticas para garantir lanches saudáveis e nutritivos. Ou até mesmo a batata e mandioquinha chips,
que é feito em casa sem adição de nada de gordura. Driblar a publicidade, a qual as crianças estão expostas constantemente, também não é fácil. Conversar com os filhos sobre as melhores opções e dar o exemplo é fundamental. Se hoje eu estou adaptando meu filho a comer alimentos saudáveis, as chances dele se tornar um adulto com hábitos saudáveis também é maior. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O projeto da ONU vai mapear as emissões de mercúrio no Brasil. O acordo com o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, prevê a realização de um inventário dos setores que precisam de maior controle. O país emite 50 toneladas de mercúrio ao ano em vários processos, como a produção de metais. O material é altamente tóxico e a contaminação pode afetar principalmente o sistema imunológico dos humanos. A população brasileira encolherá até 2100, segundo previsão das Nações Unidas. Vai diminuir dos atuais 207 milhões para 200 milhões de habitantes, resultado das baixas taxas de natalidade. Enquanto isso, em 85 anos, a população mundial subirá de 7,3 bilhões em 2015 para 11 bilhões de pessoas. Espécies ameaçadas. O tigre de Bengala está desaparecendo em ritmo alarmante em Bangladesh, país asiático. Existem apenas 100 vivendo na região do Mangue, considerado o maior do mundo. O animal é vítima da caça ilegal e da perda de floresta. A Índia abriga um número maior de exemplares, 2.226 tigres da espécie. Cecil, o leão mais famoso do Zimbábue, maior atração do Parque Nacional do país africano, foi morto por um dentista norte-americano. Walter Palmer teria pago $50 mil por essa caçada ilegal. O animal tinha um colar GPS e era estudado por cientistas da Universidade Inglesa de Oxford. O leão Cecil, de 13 anos, deixou 6 filhotes, que podem ser mortos pelo novo macho alfa do grupo. Reações de indignação foram registradas pelo mundo todo, pedindo punição para esse crime ambiental. Aguarde, porque tem mais. Estudantes criam um programa de computador que calcula quanto cada atividade humana emite de CO2, um dos gases do aquecimento global. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Alunos de uma escola da Grande São Paulo criaram um programa de computador que calcula quanto uma atividade diária emite de CO2, um dos gases que intensificam o efeito estufa da Terra. Fica em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, a Fundação Salvador Arena, instituição sem fins lucrativos que mantém este centro educacional para proporcionar formação escolar gratuita para cerca de 1.900 crianças e adolescentes. O nome é uma homenagem ao engenheiro que nasceu na Líbia e fez fortuna no Brasil, a partir da abertura de uma pequena metalúrgica na região. A Arena não tinha herdeiros. O patrimônio dele foi destinado aos trabalhos educativos e filantrópicos. Há 5 anos, a Fundação mantém o Cefsa Solidário, projeto que, na atual edição, iniciada em 2014, trata de um tema ambiental. Neste evento, realizado num parque da cidade, os alunos doaram mudas para os moradores e explicaram como funciona a calculadora de carbono desenvolvida pela comunidade escolar.
Cálculo de carbonos é o cálculo de quanto você emite, né? Durante vários processos do dia a dia, devido às reações químicas, o gás carbônico ele se encontra como um dos produtos que vaza das reações para a atmosfera. Em relação a essa situação, nós temos a emissão de lixo, a locomoção, a questão da alimentação. Qualquer atividade dos estudantes e de cada um de nós gera impacto ambiental. Cada quadrado que o Augusto preenche para responder perguntas sobre como se desloca para a escola ou quanto tempo leva no banho, ajuda a calcular quanto a atmosfera recebe do gás que acelera as mudanças climáticas no planeta. 4 horas na televisão. Por dia? Por dia. O que mais? Videogame? Fico 9 horas no videogame. Por dia? Por dia. Eu mexo muito no videogame, assisto muito a TV, mexo muito no computador. Ele também lá no final vai mostrar o quanto de energia é para você pensar e refletir para ver se você diminui. E ele vai te dar uma dica. Qual foi a dica para você? Para mim foi eu troque o carro pela bicicleta, porque eu uso muito transporte escolar e carro particular. A Vitória descobriu que para compensar a emissão de mais de 1 tonelada por ano de dióxido de carbono, um dos principais gases que intensificam o efeito estufa, poderia plantar 13 árvores. Durante o processo de crescimento, elas precisam do gás para formar a própria estrutura. Retiram ele da atmosfera e devolvem oxigênio. Você teria que plantar 13 árvores num período de quanto tempo? 1 ano, para poder compensar tudo que eu fiz. E você está pensando como é que você vai solucionar isso aí? Tá bem difícil, porque eu plantei já na minha casa, no quintal. Não é muito grande, mas cabe. E eu plantei um aqui na escola também. A escola também estimula o plantio de árvores, ensinando os alunos, nas aulas de agricultura, a semear e cuidar de mudas, como as de goiabeira vermelha, da Mata Atlântica. Não necessariamente cada aluno está plantando o que faz referência à sua emissão, mas eles estão possibilitando que a comunidade plante. Perfeito. Conscientiza-se de que é preciso plantar e tenta ajudar a gente a distribuir essas mudas. Vale plantar árvores, vale mudar hábitos, como fez o Matheus. Para as atividades extracurriculares eu ia de carro, passei a ir a pé, muito mais viável. O tempo de banho diminuiu pela metade praticamente. O uso de meios de comunicação também diminuiu, então é uma vida mais voltada para a questão do meio ambiente também, sem, obviamente, deixar de cumprir as necessidades básicas. Trabalhar com a temática do meio ambiente é trabalhar com uma conscientização de cidadania, de responsabilidade social, de protagonismo juvenil, onde os alunos percebem que eles estão recebendo essa natureza e eles precisam se responsabilizar por ela para as futuras gerações. Qualquer pessoa pode fazer esse cálculo, porque tem uma linguagem bem simples de ser entendida e está no site da escola, que é bem fácil de acessar. É lamentável que o Senado brasileiro tenha aprovado o projeto que prorroga até julho de 2018 o prazo para que as nossas capitais eliminem o problema dos lixões. Uma lei de 2010 dava prazo até agosto de 2014 para que os lixões fossem fechados em todo o país. Quase metade do lixo brasileiro vai para esses lixões, gerando graves problemas para o meio ambiente e para a saúde dos moradores próximos, com prejuízos inaceitáveis. E agora o novo projeto deverá passar pela Câmara dos Deputados. O Brasil gera mais de 200 mil toneladas de lixo domiciliar e comercial por dia, sem falar em resíduos da construção, uma quantidade ainda maior. Cerca de metade do lixo recolhido vai para aterros, a outra metade para lixões. Nas duas hipóteses, com os custos para o poder público. Não teremos solução para o lixo enquanto não houver lei que atribua a cada pessoa um custo proporcional ao lixo que produza,
medido em latas de lixo, de onde seriam recolhidos os resíduos. E os recursos dessa taxa devem financiar a destinação adequada. A Europa já reduziu consideravelmente a quantidade de lixo produzida graças a uma legislação como essa. Mas por aqui continua a resistência, com o argumento de que os cidadãos já pagam o IPTU, que é outra coisa e tem outras finalidades. São Paulo chegou a criar uma taxa para cada produtor de lixo, mas ela foi revogada. Enquanto isso, nós ficamos sem nenhuma solução. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Este é o magpie, um dos pássaros mais inteligentes do mundo. Da família do corvo, tem vários parentes que vivem nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Na Austrália, é comum encontrá-lo nas casas, convivendo com a família. Brinca como um animal de estimação. Bica o companheiro e vira de costas, imitando um cão. Tem habilidades únicas para uma ave. Consegue reconhecer a própria imagem quando se vê em um espelho. Usa pedaços de pau como ferramenta para cavar e guardar a comida na mudança de estação. Monta sofisticadas estratégias em grupo para se defender e atacar. Na Nova Zelândia, o magpie virou um problema ambiental. Espécie exótica, ou seja, que foi trazida de outro país, ele ataca os pássaros nativos, colocando em risco o equilíbrio da avifauna. Magpie, um pássaro de comportamento curioso e pouco conhecido pela ciência. E a seguir, o despertar da memória. Especialistas analisam o documentário que mostra como a música pode trazer de volta lembranças perdidas em pacientes com o mal de Alzheimer. O Repórter Eco volta logo mais. A música pode despertar parte da memória que parecia esquecida em pessoas com Alzheimer. A pesquisa animadora é tema do documentário premiado Alive Inside, ou Vivo por Dentro. Esse tipo de terapia renova as esperanças de pacientes e familiares. Yes, I want to be in that number. I went to sing. Despertar a memória e resgatar a identidade de pessoas idosas com doença de Alzheimer ou demência senil, este é o tema do documentário dirigido por Michael Rossato Bennett, Alive Inside, em português, Vivo por Dentro. O trabalho foi premiado no Festival Sundance de Cinema de 2014, em Utah, nos Estados Unidos. O cineasta acompanha o assistente social Dan Cohen, fundador de uma organização sem fins lucrativos chamada Música e Memória. Dan é voluntário em uma casa de repouso e decidiu colocar no fone de ouvido música para vários pacientes. As canções escolhidas fizeram parte do passado, da história de vida deles. A reação, em alguns casos, foi surpreendente. É como se tivessem a alma despertada pela música. Um dos mais importantes neurocientistas do mundo, Oliver Sacks, é um dos entrevistados no documentário Alive Inside, produzido em 2014, um ano antes da famosa carta de despedida de Sacks como paciente terminal. No filme, ele fala como a música tem capacidade de ativar mais partes do cérebro do que qualquer outro estímulo. O neurologista Flávio Salem, do Hospital Sírio-Libanês,
Senis explica que a chamada memória musical não fica gravada junto da memória do cotidiano, e sim em regiões diferentes e mais internas do cérebro. Talvez por isso a memória musical seja uma das últimas a serem afetadas pela doença de Alzheimer. A música acaba se conectando com outras áreas cerebrais relacionadas, por exemplo, à emoção, afetividade, sensibilidade. E a música tem um componente que não é só a letra. A música tem som, a música tem timbre, a música tem ritmo. Tudo isso é armazenado em outras áreas. Tem outras áreas corticais que se responsabilizam por isso. E quando você ativa uma área, você pode trazer outras. Então não é raro, por exemplo, você lembrar de pegar um acorde e de repente lembrar a música inteira. Agora, isso quer dizer também que essa memória que está lá guardadinha não foi destruída pela doença ou pela senilidade? Provavelmente não. Os estudos têm demonstrado que como a doença de Alzheimer, apesar de afetar o cérebro inteiro, à medida que vai passando, ela afeta mais a região posterior e a região do lobo temporal. Que se referem a que tipo de memória? Se referem à orientação espacial e à memória do dia a dia, a memória que a gente chama de memória de curto prazo ou memória declarativa. Então, por exemplo, pacientes com doença de Alzheimer, pianistas podem continuar tocando piano até um certo tempo. Há mais de 10 anos, Luiziane Passarini utiliza a música como técnica terapeuta para o tratamento de idosos com doença senis e Alzheimer e crianças com transtorno de desenvolvimento. Ela coordena em São Paulo um centro de musicoterapia interativa, que permite ao paciente tocar instrumentos e construir a sua própria música. Os efeitos documentados no filme, ela costuma testemunhar nos seus pacientes. Quando você começa a fazer um trabalho musicoterapêutico, você consegue acessar essa memória musical, essa memória não verbal, que vai dizer da identidade dessa pessoa. Quando a gente fala que a gente é feito de memórias, na verdade a memória nunca é um evento isolado. É uma memória carregada de emoção, de afetividade, que pode ser positiva e pode ser negativa. Daí a importância também de ser um profissional que saiba trabalhar com isso, porque da mesma forma que ele pode evocar memórias positivas, ele pode evocar memórias negativas. O neurologista Flávio Salem também enxerga na musicoterapia uma importante ferramenta terapêutica que pode estimular a memória e reaproximar o paciente da família. O paciente que está no asilo, que está lá, etc., que não fala, de repente ouve a música, começa a falar, traz de volta aquela memória, reconhece as pessoas, ele pode devagarzinho ser ressociabilizado à família. Então isso é uma coisa muito importante, trazer o idoso de volta ao seio familiar através de música. É simplesmente incrível. Yeah, it's not an easy life for you. I love you. I love you too. You can count plans on me. What's your favorite song? Yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Now when the saints go marching by, yeah. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E nada melhor do que encerrar com a frase de um poema escrito por Adélia Prado. O que a memória ama, fica eterno. Repórter Eco, até o próximo programa. Now when the saints go marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in, sing it again. Now when the saints marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints
go, my children. Ah, y'all sing pretty out there.